Oi, 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 pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse tema de hoje, pessoal, olha só, eu acredito que quando virar essa chave aqui para você, é que você de verdade vai conseguir se tornar uma pessoa muito mais livre no mundo digital, tá? A gente vai falar hoje o que você pode fazer para você não depender apenas de clientes individuais, tá? Eu acredito que uma das coisas que passa muito na cabeça de quem está começando no digital. Às vezes ela já pode pensar em criar seu próprio curso, mas muitas das vezes a pessoa ela pode pensar: eu posso oferecer consultorias individuais, eu posso oferecer mentorias individuais, processos de coaching, de terapias, processos de acompanhamento, o que é realmente ótimo. Mas hoje a gente vai falar como que você não fica dependente de ter apenas essa única fonte de renda, ou como que você não fica apenas dependente dessa única forma de trabalho. Por mais que seja uma forma de trabalho que eu amo, que eu acho fantástico realmente, ela é uma forma que a gente somente troca tempo por dinheiro, e a gente vai ver aqui os benefícios de se trabalhar assim, e a gente vai ver também o outro lado, né? Tem sempre o outro lado, além também dos próprios benefícios, né? Como que é a vida das pessoas que atendem individualmente? Quando eu digo atende individualmente, ela atende oferecendo processos de coaching, processos de terapias, processos de consultorias, acompanhamentos em mentorias, às vezes aquele acompanhamento, uma mentoria de autoconhecimento, às vezes uma mentoria de marketing, às vezes uma mentoria de emagrecimento, uma consultoria de imagem, de estilo. A pessoa ela tem um conhecimento específico e através desse atendimento em que ela oferece, que ela senta ali com a pessoa 1 hora, 50 minutos, 1 hora e meia, 2 horas que seja, ela vai lá, vai atender essa pessoa, vai passar o conhecimento dela, vai entender a pessoa, vai fazer pesquisa, vai fazer perguntas e tal. Então, quando a pessoa ela está de uma forma ou de outra apenas nesse modelo de fazer as consultorias ou de fazer as mentorias individuais, tem vários benefícios que a gente vai falar sobre isso aqui agora, mas o que fazer com o outro lado, para não depender apenas desses benefícios, tá? E do outro lado da questão, né? Então, por exemplo, cara, é fantástico você ajudar as pessoas, né? Você fazendo tua consultoria, teu processo de coaching, tua mentoria, teu acompanhamento, cara, isso é fantástico. Você aprende pra caramba com a pessoa que está ali, você coloca em prática aquilo que você está estudando, porque muitas das vezes, seja o coach, seja o terapeuta, seja o consultor, seja o mentor, muitas das vezes ele teve uma melhoria na vida dele, mas ele não tem a certeza ou a confiança absoluta se aquele conhecimento que ele tem, se outra pessoa adquirir, se ela for uma pessoa que vai conduzir a outra pessoa a ter determinados resultados, se outras pessoas também vão conseguir ter aqueles resultados. Então, quando você está fazendo acompanhamento com as pessoas, é uma coisa muito legal que você começa a perceber que sim, aquilo que você adquiriu nas formações, que você tomou de conhecimento, aquilo que você, de repente, teve de melhorias na tua vida, quando você passa isso para outras pessoas, essas outras pessoas também passam a ter esses benefícios também, sabe? Então isso aumenta, por exemplo, o teu nível de confiança, isso aumenta, por exemplo, a sua crença de que você é um bom profissional, de que você consegue fazer pessoas terem resultados, as pessoas compartilham as suas histórias do que está acontecendo de benefícios com ela. Então, isso é algo fantástico, tá? Quando eu comecei a fazer, primeiramente, processos de coaching, depois acompanhamentos ali, de mentoria e tal, cara, eu gostava demais, mesmo no começo eu tendo um pouco de dúvida se aquilo funcionava ou não, terminava as sessões, terminava aquele acompanhamento, as pessoas falavam no final: nossa, o nosso encontro hoje foi tão legal, e principalmente com o passar do tempo, começando a ver as pessoas tendo resultados mais efetivos, pessoas que faziam a transição profissional, pessoas que emagreciam, pessoas que de repente saíam de um emprego e começavam a empreender, pessoas que resolviam conflitos, mas quando eu começava lá na área, né, do desenvolvimento pessoal, esse lá 2016, 2017. E depois, com o passar do tempo, eu passei a oferecer essas mentorias, essas consultorias, mais voltadas para áreas do negócio digital, do marketing digital, do negócio online, do criar fontes de renda online, criar o seu próprio negócio online através dos seus conhecimentos, né?
Então, por mais que seja muito legal esse ponto, realmente de você estar ali individualmente levando os teus conhecimentos que você adquiriu no livro, numa formação, nos vídeos que você assistiu, nas formações que você fez, nos cursos que você fez, isso é muito legal, de verdade, de você ver isso, e aumenta também aquela sensação de falar, caramba, que legal, eu estou vivendo o meu propósito nessa terra, estou vivendo a minha missão aqui na terra, eu estou ajudando as pessoas com algo que eu realmente amo, eu estou sendo remunerado por algo que faz sentido para mim, que vai fazer diferença para o mundo, outras pessoas, essas pessoas que eu estou atendendo, elas vão levar melhorias e benefícios para a vida de outras pessoas, então realmente vai ser fantástico isso que eu estou fazendo, sabe? Então, eu acredito que esse senso realmente de, sabe, falar assim, cara, é tão gostoso fazer isso, eu estou gostando demais de fazer isso e eu quero cada vez mais ter mais clientes, eu quero talvez ganhar mais dinheiro, desenvolver melhor a minha profissão, desenvolver melhor os meus atendimentos, saber novas técnicas, ter novas ferramentas para que eu possa ajudar melhor ainda as pessoas, né? Aquele sentimento também de gratidão, por exemplo, que os clientes têm por você, do cliente falar, cara, você transformou minha vida, você mudou minha vida, você fez eu me tornar uma pessoa melhor, você fez eu destravar uma coisa na minha vida, você fez eu ter um determinado resultado. Esse sentimento de gratidão dos teus clientes, dos teus mentorados, das pessoas que você presta consultoria, que você faz acompanhamento, cara, isso é muito, 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 muito gostoso, sabe? Esse sentimento de gratidão e realmente coloca pra gente falar, poxa, que legal, eu estou no caminho certo. Uma coisa também é que tem um benefício que você pode até, inclusive, lotar a sua agenda. Né? Como assim lotar minha agenda? Você acordar, num dia você fala, caramba, minha quinta-feira eu estou cheio de atendimentos para poder fazer. Eu tenho 2 atendimentos na parte da manhã, eu tenho mais 4 atendimentos na parte da tarde, amanhã eu vou atender mais 4 clientes, mais 5 clientes, eu estou com a minha agenda lotada, são várias pessoas que eu estou lidando, né, no dia a dia, o que é muito legal, né? Você lota a tua agenda ali, e até quando você lota a tua agenda, você enche a tua agenda, começa não sei se você usa o Google Agenda, se você usa alguma ferramenta, por exemplo, de agendamento, você começa a ver a tua agenda lá cheia de compromissos que você tem para fazer, de você encontrar com teus clientes, de fazer lá o que você vai oferecer para ele de acompanhamento. Então, são vários benefícios. E claro, se você está com a tua agenda lotada para atender cliente, uma coisa que é muito legal quando você está com a agenda lotada de atender muitos clientes, muitas das vezes essa agenda lotada pode se refletir no quê? Num ganho financeiro legal. Então você está sendo bem recompensado por aquilo, você está sendo bem remunerado por aquilo, porque você tem uma agenda lotada, você tem uma agenda cheia. Né? Que profissional, por exemplo, que não gostaria de ter a tua agenda lotada? Né? Isso diz o quanto que aquele profissional é bom, o quanto que aquele terapeuta aquela terapeuta é boa, quanto que aquele coach é bom, quanto que aquele consultor, aquele mentor é bom, tanto que tem uma procura muito grande. Então tem vários pontos de benefícios desse lado aqui, né? Só que agora a gente vai falar de um outro lado também da coisa, que não é ponto negativo, mas é o outro lado dessa parada também, que é um ponto que eu acredito que é importante você abrir a tua mente para poder pensar se isso é realmente algo que você quer, né? O outro lado da questão é o seguinte, olha só, existe uma diferença, por exemplo, na nossa visão, percepção em relação ao que a gente está construindo de verdade para o decorrer de nossas vidas. Tá? Tem uma metáfora muito legal que é sobre... Imagina o seguinte, você tem uma casa e essa casa ela está a cerca de 1 quilômetro de distância de um rio. E para que a sua água que você vai utilizar no teu dia a dia, dentro de casa, talvez para você beber, para você tomar banho, para você, enfim, usar as coisas, vamos alucinar aqui isso, tá? Uma metáfora, tá? Você tem que caminhar essa 1 hora de duração para você ir lá, esse 1 quilômetro de distância, para você pegar o balde, encher o balde, ter aquele trabalho de carregar aquele balde cheio de água, para você levar aquele balde cheio de água para sua casa, para você poder usar de verdade aquela água dali. Muitas das vezes, quando a gente está fazendo apenas atendimentos individuais, de coaching, de consultoria, de mentoria, tudo que eu falei aqui anteriormente, muitas das vezes o que a gente está fazendo é ir lá, pegar o balde, usa o balde, a gente consome aquela água, e no outro dia,
talvez, ou daqui 1, 2 horas, aquele balde com aquela água acaba. E você vai precisar, mais uma vez, ter o trabalho de ir lá, pegar o balde, andar 1 quilômetro, encher o balde e trazer aquilo de novo para casa. Então, muitas das vezes, quando as pessoas estão apenas no individual, o que acaba acontecendo é isso. Ela está fazendo o trabalho de ir lá pegar o balde, enche o balde, traz o balde para casa e usa o balde. Então, quando a gente está, de uma forma ou de outra, nessa dependência apenas dos clientes individuais, o que a gente está fazendo é isso. A gente está indo lá, pegar um balde d'água, a gente vai encher aquele balde, vai ter aquele trabalho, a gente vai ter que repetir isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, a gente vai ter que estar repetindo aquele processo, né, de conseguir clientes ou entregar aquilo ali, tá? Se eu fosse metaforizar. Quando existe uma possibilidade, que é o outro lado que eu quero trazer, que ao invés de você depender, por exemplo, apenas do balde d'água, mas de você começar a construir um encanamento. E quando a gente está falando de você começar a construir um encanamento, é um trabalho que você vai ter, você vai dedicar um tempo para você poder construir aquele encanamento, mas uma vez em que aquele encanamento estiver pronto, você não precisa mais ter aquele trabalho de todos os dias ir lá buscar aquele balde, certo? Você vai ter na sua casa diretamente uma torneira em que você pode abrir aquela torneira com muito menos trabalho e a água chegar para você, a água chegar mais fresca com muito menos trabalho. E claro que existe, por exemplo, um trabalho que tem que ser investido para que se construa esse determinado encanamento para que você possa de verdade ter esse fluxo chegando para você. Quando a gente está falando de fluxo, esse fluxo a gente poderia falar, ou essa água que passa no encanamento, a gente pode metaforizar como se fosse cliente chegando para você, ou fonte de renda também chegando para você, tá? E se você tem um encanamento, você não vai gastar mais o tempo, todas as vezes, para ir lá encher aquele balde. E se você não gasta aquele tempo, você passa a ter tempo de sobra para você poder fazer algumas outras coisas que você queira fazer. Como você vai usar esse tempo, aí é uma questão particular. Se você vai atender mais pessoas, se você vai pensar em aumentar o teu negócio, se você vai curtir com seu filho, vai curtir com a sua filha, se você vai jogar videogame, se você vai fazer atividade física, o que você vai fazer? Você vai escolher como que você vai utilizar esse tempo, tá? Isso eu estou alucinando aqui e tendo também uma própria, não só alucinando, mas tendo uma convicção, que é algo para você focar no longo prazo dessa construção, entendeu? Então, um dos outros pontos desse outro lado, de apenas ter os clientes que você vai atender individualmente, é que muitas das vezes você vai dedicar tempo para atender clientes que não estão comprometidos, de repente, com o seu acompanhamento, não estão comprometidos, por exemplo, com a tua mentoria, talvez eles não estão no momento financeiro de repente, comprar o seu acompanhamento de terapia, o teu processo de mentoria, de autoconhecimento, de lei da atração, ou de qualquer tipo de processo de acompanhamento que você for oferecer para essas pessoas. Então, muitas das vezes, eu vi isso acontecendo comigo e eu vi isso acontecendo com muitos dos nossos mentorados, coaches que eu mentorei, terapeutas, essa galera toda, que muitas das vezes eles gastavam muito tempo para atender pessoas que tinham um interesse em querer saber mais como que funcionava a mentoria, o processo de coaching, o processo de mentoria. Então ele dedicava muito tempo para responder as pessoas no WhatsApp, para responder no inbox, para marcar um Zoom com a pessoa, fazer uma ligação telefônica com a pessoa, dar aquele atendimento para as pessoas e quando chegava e sentava para poder falar como que funcionava o processo de coaching, como que funcionava o processo de acompanhamento, de atendimento, de consultoria, de mentoria, aquelas pessoas elas não estavam, às vezes, prontas para aquilo. Às vezes elas não estavam prontas financeiramente, às vezes não era o tempo dela, às vezes ela era apenas curiosa, às vezes ela só queria saber um pouco mais sobre aquilo, mas ela não estava, talvez, totalmente comprometida naquele momento em dar aquele passo de verdade, de ter um acompanhamento personalizado. Então tem a diferença entre os potenciais clientes que são curiosos, que eles são apenas curiosos, e tem as pessoas que estão comprometidas.
Eu vi isso acontecendo, senti isso primeiro na pele lá em 2016 e depois no começo de 2017, onde eu oferecia os individuais com mais frequência, né? Então, muitas pessoas queriam saber como que era o acompanhamento, a mentoria, a consultoria, mas ela falava, poxa, Thiago, eu não tenho dinheiro para isso, o meu marido não vai deixar, eu não estou com cabeça para poder ter esse tipo de acompanhamento. Então, muitas das vezes, elas eram apenas curiosas. Mais para frente, eu vou falar que existe um processo para você deixar no teu funil filtro só clientes que são mais interessados realmente em ter o teu próprio acompanhamento, tá? Então, muitas das vezes, você pode acabar desperdiçando muito tempo, às vezes, para atender clientes que eles não estão comprometidos. Outra coisa, se você está dedicando muito tempo a fazer esses atendimentos apenas individuais, ou seja, de você acompanhar as pessoas individualmente, muitas das vezes você vai estar sem tempo para você poder pensar no teu negócio em si. E se você está sem tempo para poder pensar no teu negócio em si, em pensar em estratégia de marketing, em pensar em estratégia de crescimento, em pensar como que você pode criar soluções novas, como que você pode expandir, como que você pode desenvolver mais o teu negócio, você vai estar muito tempo no operacional, ou seja, apenas sendo profissional, mas não pensando como que você pode de verdade crescer o teu negócio. Outra coisa, se você dedica muito tempo para atender individualmente, você tem pouco tempo para você poder produzir conteúdos, você tem pouco tempo para você poder, de repente, fazer lives, para você poder levar o conhecimento que você tem para você poder impactar mais pessoas. Porque eu sei que quem trabalha com um propósito, quem sente esse propósito, essa missão, esse chamado de levar uma mensagem melhor para o mundo, de levar os conhecimentos que tem da física quântica, das leis do universo, da lei da atração, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, ou alguma área que você tenha paixão, que você tenha um conhecimento, e realmente você fala, poxa, o mundo precisa saber disso, mais pessoas precisam saber disso. Então, quando nós estamos dedicando muito tempo apenas a atender individualmente, a gente perde tempo, a gente não tem como multiplicar o nosso tempo no dia e, de alguma forma, a gente acaba não conseguindo ter tempo para levar aquele conhecimento, aquela mensagem, aquela voz para cada vez mais pessoas. Então, nesse ponto, a gente acaba tendo um fator limitador aí, porque a gente está fazendo só um a um negócio, né? Você está falando, por exemplo, para uma pessoa, quando você poderia estar com um megafone falando para muitas e muitas e muitas pessoas, né? O outro ponto, até que eu falei antes aqui também, é que nos individuais, nós só temos apenas uma troca do nosso tempo pelo dinheiro. A gente não consegue ter escala, porque a gente tem um período de tempo limitado no nosso dia que a gente vai trabalhar e, à medida que a gente faz atendimentos, a gente recebe pela tua hora aula, você recebe pelo teu acompanhamento, pela tua consultoria, pela tua mentoria, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba trocando tempo por dinheiro. Nada de errado com quem quer trocar tempo por dinheiro, mas a gente sabe que existe uma limitação financeira por quem está trocando tempo por dinheiro, porque existe uma limitação na quantidade de tempo em que a gente tem no dia. E se a gente está trocando tempo por dinheiro, a gente acaba muitas das vezes, se você é uma pessoa que ainda não tem uma equipe, não tem outras pessoas que vão te ajudar, você acaba tendo que lidar com as cobranças do teu cliente, você acaba tendo que lidar, por exemplo, se ele pagou no dia, se ele não pagou, se emitiu o boleto, se não emitiu o boleto, se ele fez a transferência, se ele não fez. Então, muitas das vezes, você acaba tendo que lidar com essa questão também, que para muitas pessoas, elas às vezes não querem lidar com isso. E outra coisa, quando esse tipo de acompanhamento está acontecendo, pode ser que se o teu cliente, de repente, ele teve um problema financeiro naquele mês, se ele teve uma dificuldade financeira, se algo aconteceu com ele, quebrou o encanamento em casa, bateu o carro, foi demitido, seja lá o que for, aquele recebimento que você, de repente, estava contando, ele acaba sendo cortado também. Então, esse acaba sendo um outro lado também nessa questão, né? E uma outra coisa também que eu costumo metaforizar é que, assim, os nossos horários no dia, eles são parecidos como quartos de hotel. Lembra disso aqui, gente? Isso aqui é bem importante, tá? Como que funciona um quarto de hotel? Por exemplo, supondo hoje, dia 18 de junho de 2021, o dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Um hotel, ele tem diversos quartos lá disponíveis.
Quando um quarto ele não é ocupado num dia, por exemplo, essa data de hoje, se ele não é ocupado, amanhã não tem mais como aquele hotel ocupar aquele quarto hoje, né? No caso, sexta-feira. Ou seja, no sábado, o hotel não consegue vender aquela ocupação do tempo daquele quarto do dia de hoje, porque hoje já passou. E a mesma coisa com o teu tempo, mesma coisa com o teu horário. Se você tem os clientes que você está atendendo e esses clientes, eles furam com você, desmarcam com você, você não consegue atender eles por seja lá qual motivo que for, você não tem como recuperar aquele tempo. Então, se você não recebeu por aquele tempo, não tem nada mais que você vai poder fazer para recuperar aquele tempo que foi furado. E eu vi isso acontecendo muitas vezes com os nossos mentorados, que acontecia isso com ele. Fala, caramba, hoje eu tinha 4 atendimentos marcados, sexta-feira, estava contando com a grana de hoje que eu ia receber dos atendimentos e os 4 clientes furaram. Porque choveu, porque teve problema no trânsito, porque aconteceu alguma coisa, e os 4 clientes furaram, eu precisava daquela grana para, sei lá, fazer um mercado amanhã. Eu precisava daquela grana para pagar o aluguel. Eu precisava daquela grana para poder pagar a conta de luz. Eu precisava daquela grana para, não sei, usar para alguma outra coisa. Eu vi isso acontecendo muitas vezes. E isso é uma coisa que é normal de acontecer, tá? Isso acontece muitas vezes, principalmente com quem trabalha individualmente. Talvez, se você já contratou alguém, talvez isso tenha acontecido com você. Né? Você falar, poxa, hoje eu não vou conseguir porque eu tive, às vezes, um imprevisto financeiramente falando. Né? O meu aluno faltou a minha aula de inglês, o meu aluno faltou a minha aula de violão, o meu aluno faltou a minha aula de guitarra, né? E de repente eu não recebi, ele ia fazer a transferência para mim naquele dia ou ele me pagar ali naquele dia, tá? Então esse é um outro ponto, né? E uma outra questão aqui também que é o seguinte, quando você acaba a mentoria, o processo de coach, o processo de acompanhamento com aquele cliente que você tinha, quando você acaba, você tem que começar tudo de novo com outro cliente. Você tem que começar do zero. A parte da prospecção, os primeiros atendimentos que você tem que fazer com aquele cliente, o agendamento para ele saber, o fechamento, você fazer o início, agendar, início, meio, fim, cobrança, como que funciona e tal. Você tem que repetir, muitas das vezes, aquele processo que você já fez várias vezes, cada um tem seus próprios desafios nos seus acompanhamentos, mas você tem ali que começar tudo de novo. É como se você tivesse que voltar lá para você poder pegar o quê? Aquele balde de novo. Você vai começar lá do zero, totalmente de novo, entendeu? Vai lá pegar o balde, levar o balde com a água e tal. Então tem esse outro lado da questão também. E um dos pontos assim que eu penso que abala muito para quem está numa dependência apenas dos atendimentos individuais, mais uma vez, de coaching, consultoria, mentoria, ou qualquer tipo de atendimento individual que você faça, é que o nível de incerteza é muito grande, é um nível de incerteza muito grande de como vai ser o seu mês. Então, você não sabe, por exemplo, se todos os seus clientes vão te pagar no dia, você não sabe se todos vão participar de todas as consultorias ou mentorias que você tinha para poder oferecer. Você não sabe se alguém de repente vai desistir. Você não sabe se de repente aqueles clientes que você tem vai pular do barco, vai abandonar. Você não sabe se de repente ele vai falar, poxa, tive um problema, vou ter que fazer uma viagem, a gente pode continuar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, o nível de incerteza do profissional é muito grande. Acaba sendo muito grande. E esse nível de incerteza do profissional sendo muito grande reflete em várias outras áreas da vida. Reflete na tua vida financeira, reflete no teu nível de confiança, teu nível de estresse, reflete na relação com a tua família, reflete na relação com o teu filho, reflete na relação com outros profissionais, reflete na sua própria relação emocional, talvez de ficar mais estressado, mais preocupada de como que você vai, talvez, fechar as contas no mês, como que você vai, talvez, fazer com que você dê conta de tudo. Talvez se você já tiver algum funcionário, alguma funcionária, alguém na tua equipe que talvez te ajude, né? Como que você vai, de verdade, talvez, pagar aquela pessoa que te ajuda? Como que isso vai acontecer de verdade? Então, esse nível
esse nível de incerteza ele fica muito alto. E quando esse nível de incerteza está muito alto, todas as áreas, provavelmente, da sua vida, elas podem ser influenciadas, entendeu? Então, esse nível de incerteza é uma das coisas que as pessoas não querem passar por isso. Porque a primeira necessidade humana, segundo a pirâmide do Tony Robbins, das 6 necessidades humanas, a primeira necessidade humana, perdão, falei pirâmide, a pirâmide não é do Tony Robbins não, tá? O Tony Robbins, ele diz das 6 necessidades humanas. Existem a pirâmide de Maslow, tá? Que fala também de outras necessidades humanas, mas que são coisas diferentes, tá? Só para evitar que há uma confusão. A primeira necessidade do ser humano, para que ele se sinta mais confiante, mais completo, é a necessidade de certeza. Todo ser humano tem necessidade de certeza. Todos têm necessidade de certeza. Você quer ter certeza se você vai respirar, você quer ter certeza se você vai ter alimento, se você vai ter abrigo, se você vai ter comida, se você vai ter o básico para você poder viver. A primeira necessidade de certeza. Mas olha que interessante. Quando você completa essa necessidade de certeza, a segunda necessidade do ser humano é o oposto. É a necessidade de incerteza. Por quê? Porque se nós vivêssemos a nossa vida todos os dias tendo a certeza do que vai acontecer, de como que são as coisas, a gente teria uma vida o quê? Um porre, seria um saco. Ter uma vida que a gente sabe, né? Exatamente tudo que vai acontecer do jeito que vai acontecer. Vou te dar um exemplo aqui agora, como isso é verdadeiro. Assiste um filme uma vez. Aí você fala, nossa, que filme incrível, que história incrível. A segunda vez que você assiste aquele filme, talvez ela não é tão legal mais como a primeira, você já sabe o que vai acontecer. Assiste a terceira vez, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a 15ª. Fica assistindo aquele filme que foi fantástico. Na primeira vez que você assistiu, assiste aquele filme 365 dias no ano. Cara, você não aguenta mais assistir aquele filme, entendeu? Porque você já sabe o que vai acontecer. Mesmo que na primeira vez que você tenha assistido aquele filme tenha sido realmente extraordinário. Faz sentido? Com o passar do tempo, as pessoas não vão deixando de lado essa necessidade de certeza e vão tendo a necessidade de incerteza. Mas o que a gente tem que levar em consideração também é que essa incerteza ser muito grande, porque a gente quer ter necessidade de certeza, mas se a incerteza for muito grande, nós começamos a nos sentir inseguros do que vai acontecer, entendeu? E não é legal a gente ficar se sentindo inseguro quando a gente está querendo de verdade crescer na vida, porque uma das coisas que faz com que a gente cresça, né, nos negócios, uma coisa que faz com que a gente cresça pessoalmente é o nosso nível de confiança. Então, o empreendedor, a empreendedora, o dono do teu próprio negócio, você que é profissional liberal, você que é profissional autônomo, o que move, o que muda os teus resultados é o teu nível de confiança. Se você entra derrotado num jogo, se você entra derrotado numa luta, se você entra derrotado em qualquer situação que for, a tua mente já está criando aquela posição. Sabe, eu gosto muito de lembrar, por exemplo, de quando o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha. Quando o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, o Brasil entrou em campo derrotado. Ele não foi só derrotado em campo. O Brasil ele foi derrotado em campo quando ele venceu o jogo da Colômbia antes. Venceu o jogo da Colômbia, eu não sei se você se lembra, se você é tão ligado em jornal, ou em Copa do Mundo, futebol e tal, o Neymar ele tomou uma joelhada na coluna, e aquela joelhada que ele tomou na coluna tirou ele do jogo, que seria com a Alemanha, né, na semifinal, e toda a imprensa, toda a população brasileira, quase em si, ficou pairada naquele medo de, cara, o Brasil vai perder para a Alemanha, porque não tem o Neymar em campo, o time agora não tem o que fazer, é a principal estrela, é ele que vai ter que lidar com isso, vai colocar quem no lugar e tal. Então, aí como que vai ser? E agora o que se faz sem o Neymar? E agora o que se faz sem... será que vai dar e tal? A Alemanha é muito forte e tal. E entre um jogo e outro de quartas de final e semifinal, o nível de certeza, o nível de confiança que do brasileiro estava lá no alto, tanto da seleção brasileira quanto da torcida, estava lá no alto, caramba, vamos ser hexa e tal, vamos trazer o título, vamos ganhar o título em casa. Aquele nível de confiança, ó,
foi lá no chão. Lá no chão, isso se refletiu no vestiário, isso se refletiu na mentalidade dos jogadores, isso se refletiu talvez no próprio técnico, isso se refletiu na torcida, isso se refletiu nas redes sociais, aquela preocupação generalizada. E o que acabou acontecendo com o Brasil? Entrou em campo de cabeça baixa, entrou em campo derrotado, e com poucos minutos, menos de 30 minutos de jogo, já estavam uns 4-0 para a Alemanha, sabe? Muito dolorido para quem é brasileiro, gosta de futebol, sabe? Ver aquilo acontecer no Brasil, sabe? Em casa, passar por um vexame daquele de tomar de 7-1, né? Jogando em casa, né? Poxa, muito dolorido, né? Talvez uma das derrotas mais doloridas que eu tenha vivenciado no esporte, né? Durante os meus anos de vida ali. E talvez, né, um dos pontos mais marcantes, talvez, para uma geração, né? O maior vexame que tenha tomado. Mas aquilo aconteceu por conta de quê? Psicologia, aquilo aconteceu por conta de burburinho, do que se falava e tal. Então, aquele nível de incerteza foi tão grande, que impactou todo mundo ao redor. E se aquele nível de incerteza está muito grande, o teu nível de coragem vai lá no chão. E se você está com um medo lá no alto, a tua coragem está lá embaixo. E como que uma pessoa, por exemplo, ela cresce com medo? Como que uma pessoa cresce, ela se destrava? Como que uma pessoa ela chega no próximo nível se ela está de verdade com aquela incerteza tão grande, entendeu? Então, quando os profissionais, né, você que é profissional, você que entende da psicologia, você que quer levar esse conhecimento para mais pessoas, você que tem conhecimentos da área e quer levar isso para mais pessoas, se você está com a tua agenda cheia, se você de repente tem esse nível de incerteza de como que vai ser o teu mês, que você não sabe se teus clientes vão continuar com você, se não vão, se vai pagar, se não vai pagar, eu sei como que isso influencia o teu estado emocional e o teu nível de incerteza, tá? Faz sentido isso, pessoal? Quem se lembra aí do 7-1 aí, deixa nos comentários aí, né? Aquele 7-1 foi terrível. Gosto de futebol ou não, mas muita gente lembra disso, né? Inclusive, aquele foi um evento de forte impacto emocional, né? Um evento de forte impacto emocional cria memórias para a gente muito, muito forte que a gente consegue se lembrar. Onde a gente estava, né? Com quem a gente estava, como que foi aquela situação, né? Evento de forte impacto emocional, né? Foi realmente trágico, né, Maico? Pode crer, né? E aí, né, foi como a Alessandra aqui falou, né? A Alessandra Gabriel, né? Falou, ó, uma página em branco cada mês, né? Exatamente. Você começa com a página em branco cada mês. É como se não tivesse se construindo realmente algo, porque a gente está fazendo algo que não é realmente uma construção em si, porque a gente está levando esse benefício para outras pessoas, a gente está melhorando como profissional, claro, mas a gente está todo mês começando de novo. Não traz uma sensação de tipo assim, cara, eu estou construindo de verdade algo que vai perdurar de repente por gerações. Eu estou construindo algo que é um legado, entendeu? Porque a gente acaba ficando limitado em atender poucas pessoas. E por mais que você enche a tua agenda, quantas pessoas você consegue atender num dia, quantas pessoas você consegue atender numa semana? Talvez você consiga atender 5 pessoas no dia, numa semana seria o quê? 30 pessoas, 35 pessoas? Eu acho que é muito desgastante atender tanta gente individualmente, entendeu? Eu já falei sobre isso numa live anterior aqui também do Armap. E sem contar um outro ponto também aqui, que é o desgaste emocional muito grande quando você está atendendo apenas individualmente. Quando você está atendendo apenas individualmente, o que acontece? Você, dependendo do nicho que você está, dependendo do tipo de pessoas que você oferece, poxa, Thiago, eu ajudo as pessoas a lidarem com traumas do passado, eu ajudo pessoas a lidarem com a questão do feminino, com autoconhecimento, com a vitimização, com crises, dependendo do que você for lidar, existe um campo energético em cada pessoa. Então, dependendo do campo energético da pessoa, independente de se você está a 1.000 quilômetros de distância ou se você está a 1 quilômetro de distância, o campo energético da outra pessoa influencia teu campo energético. Então, na época que eu trabalhava mais com mentorias de life coaching, com life coach ou mentorias de desenvolvimento pessoal, mentorias para a pessoa
encontrar teu propósito, sabe, destravar algumas questões na sua vida financeira e tal. Eu lembro que eu atendi às vezes 4, 5, já teve dias de atender 7 pessoas num dia. Eu lembro o tamanho do meu desgaste emocional de quando eu chegava no final do dia. Eu chegava drenado no final do dia. Eu era um caco. Eu não tinha energia para poder fazer atividade física. Eu não tinha, cara, não sentia energia para nada. A única coisa que eu queria era dormir. Queria dormir, preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir. Preciso recuperar minha bateria. E aí no outro dia tinha que começar, né, ali tudo de novo, às vezes atendendo muitas pessoas. Então, o desgaste emocional, quem tem uma agenda mais cheia de atendimentos e tal, sabe do que é que eu estou falando desse desgaste emocional. Então, esse desgaste emocional, ele de verdade é muito forte, tá? Ele é muito forte. Só quem vive isso sabe o que é. Deixa nos comentários aí, uma vez você já viveu isso, sentir esse desgaste emocional, falar, nossa, hoje o dia foi pesado. Por exemplo, de dias de lidar, por exemplo, com atendimento de cliente, falar, ó, uma cliente eu tive que ajudar ela com a parte, por exemplo, de abuso quando era criança, outra cliente, por exemplo, que espancamento, outro cliente, por exemplo, com relação com dívidas, outro cliente em relação à traição. Então imagina, cara, isso na época eu trabalhava mais com life coaching, né, com acompanhamento mais para a vida. Imagina, né, lidar com isso ali, tipo, Thiago, mas aí depois que acabar o atendimento, você corta, você dá um reset e tal, mas não tem como, né? Eu como profissional, eu me engajo naquilo ali de uma forma que eu quero fazer com que o cliente supere aquilo. Se um cliente me procurou porque ele tem dores, se um cliente me procurou porque ele quer de verdade ter benefícios e melhorias na vida dele, cara, eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para ajudar ele a resolver aquilo, entendeu? Então eu vou colocar meu coração na parada. Eu vou colocar meu amor, vou fazer de verdade o máximo possível para conseguir ajudar. Que aquele atendimento demore, às vezes a gente marcava de seria 1 hora, mas se tiver que durar 3 horas para que eu consiga fazer com que ele destrave aquela parada naquele dia, eu vou fazer aquilo. Porque isso determina o quanto eu sou profissional ou não. Se eu estou ali para poder vender minha hora, ou se eu estou ali para poder resolver o problema da vida de outras pessoas. Então, você profissional, de repente, que está lá para poder vender a hora, para poder cumprir a agenda, reflita um pouco sobre esse comportamento, sabe? Porque ou você está nesse business porque teu objetivo, eu quero só ganhar dinheiro em cima das pessoas, ou você quer fazer as pessoas terem resultado, ou você quer de verdade ajudar outras pessoas. Uma das coisas, até que vai sair num vídeo hoje no canal do YouTube, que eu falo sobre isso. Se você tem o interesse de se tornar um mentor, uma mentora, treinador, treinadora, o teu primeiro foco tem que ser em ajudar pessoas, em transformar pessoas, em trazer benefícios para o mundo. Esse é o primeiro foco. Por consequência, você fazendo isso com maestria, você fazendo isso, sabe, com amor, você fazendo isso com excelência, o resultado financeiro vai acontecer para você, principalmente na hora em que você conseguir levar isso para mais pessoas. Mas enquanto você se permitir ser um profissional medíocre, medíocre é o quê? Que está na média, que está pensando o que é na média. Opa, vamos lá, já passou minha hora. Opa, olha, senhor, a gente começou aqui 11 horas e é 1 hora só de atendimento e tal, né? Você quer continuar outra hora aqui? Vou ter que te cobrar mais e tal, não sei o quê. Se o teu foco está no bolso dele, você vai atrair clientes pelo bolso, você não vai atrair clientes pelo coração. E se você traz clientes pelo coração, o teu relacionamento é diferente com ele. Completamente diferente. Se você sonha em um dia trabalhar com isso, se você tem um desejo, se você já trabalha com isso, eu espero que isso seja um chacoalhão de verdade para você, entendeu? Tira o foco do bolso, bota o foco no coração. Como que você quer de verdade ajudar as pessoas com o teu conhecimento? Como que você quer ajudar de verdade as pessoas com o que você sabe? Com o que você aprendeu? Sabe? Eu vejo muitas pessoas que às vezes ela quer entrar nessa área. Eu quero fazer um curso de autoconhecimento, quero fazer um curso para ajudar as pessoas a encontrarem o propósito, para elas descobrirem que o poder da mente delas e tal, vendo o quê? O dinheiro, vendo porque tem outras pessoas fazendo e tal. Mas meu amigo, minha amiga, juro para você, se esse é teu objetivo, saiba que não é tão simples assim quanto parece, não. Se você sonha em viver com isso,
eu te dou a minha palavra. As pessoas que vivem disso, que fazem treinamentos, cursos, mentorias, consultorias dentro dessa área, elas têm um propósito muito forte, porque vai sabendo, é desafiador, tem muitos desafios. Você conseguir levar isso para mais pessoas, você conseguir fazer com que as pessoas te paguem por algo que, na maioria da cabeça das crenças de outras pessoas, muitos desses conhecimentos que você quer compartilhar, de autoconhecimento, de coaching, de terapia, da mente e tal, muitas pessoas acham que esse tipo de conhecimento tem que ser disponibilizado gratuitamente. Muitas pessoas pensam que esse conhecimento não tem valor. Muitas pessoas pensam que esse conhecimento se acha por aí de qualquer jeito e tal. Muitas pessoas não valorizam esses profissionais. Talvez muitas pessoas não estejam te valorizando. Ah, tá bom, tá gravando vídeo e já quer lá me vender alguma coisa e tal. Então, se você pensa que é simples, que é fácil, que é passe de mágica, sabe? Criar teus cursos, criar mentorias, consultorias dentro dessa área e teu objetivo principal é ganhar dinheiro, cara, é de verdade. Eu mudaria um pouco dessa crença. Você pode ganhar muito dinheiro, eu ganho muito dinheiro, tem muitos mentorados que ganham muito dinheiro fazendo isso, mas eu diria, o teu foco tem que ser primeiramente em ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Como que eu posso ajudar pessoas? Como que eu posso levar o conhecimento para outras pessoas? Como que eu posso ajudar as pessoas a terem melhorias na vida dela? Seja ela me pagando ou não. Seja pagando ou não. Pouco importa se ela vai me pagar ou não por isso. Quando você está colocando o teu foco, se as pessoas vão te pagar ou não, você está vendo o mundo de uma maneira escassa. Você está vendo o mundo de uma forma limitada, quando os recursos são ilimitados, totalmente ilimitados. Eu sei que quanto mais valor eu gero, mais impacto eu levo para a vida de outras pessoas, mais outras pessoas conseguem absorver melhor esses conhecimentos. Quanto mais eu estou dando, eu estou doando para o mundo, mais eu estou recebendo. Claro que não existe apenas uma parte metafísica da coisa, de quanto mais eu ajudo, quanto mais eu compartilho, a abundância chega para mim. Existe a parte psicológica disso, que é as duas pilhas que a gente brinca lá no Portal Vida Ilimitada, que é a pilha da mente ilimitada, mas tem a outra pilha, que é a pilha da estratégia, é a pilha do marketing digital, é a pilha de você entender de vendas, é a pilha de você entender de funil, de remarketing, de produção de conteúdo, de Instagram, de YouTube, é a outra pilha. Então são duas pilhas que você coloca no controle e você muda o canal da tua realidade. Completamente. Você muda o canal da tua realidade. Então a primeira pilha é a mente limitada, que é pensar dessa forma. Mas uma pilha só não liga o controle. Experimenta aí. Pega um controle remoto na tua casa de duas pilhas e tira uma pilha, vê se ele funciona. Não funciona. Então você precisa dessa pilha da mente, mas você precisa da pilha da parte estratégica, você precisa da pilha da parte do marketing, da venda, você precisa da pilha de pensar no teu negócio, de pensar em escala, pensar em conteúdo, pensar em ofertas, pensar em formas de você crescer o teu negócio, entendeu? De você criar maneiras, encontrar formas de levar essa mensagem para mais e mais pessoas, né? Então, vamos falar aqui para a gente poder concluir um pouco sobre a transição. A gente já falou sobre a dependência realmente dos atendimentos individuais. Então, a gente poderia dizer sobre a parte dos prós e a gente tem o outro lado, né, benefícios e outro lado. E a gente pode falar um pouco da transição. Olha só, caiu a ficha aí, gente, né? Caiu a ficha aí? Vamos para a fase da transição, tá? Olha só, na fase da transição é o seguinte, você pode continuar atendendo individualmente. Mas, Thiago, você falou que eu não tenho que atender. Em nenhum momento eu falei que você não pode atender individualmente. O que eu falei é que se você só tem essa única forma de atender, pode te trazer essa dificuldade. Agora, você pode atender individualmente e, principalmente, no meu ponto de vista, os clientes que você quer e os clientes que estão comprometidos a terem esse acompanhamento com você. Eu mesmo continuo atendendo individualmente. 3 clientes que eu atendo no período de 6 meses, que eu faço acompanhamentos individuais. Outras formas de acompanhamento individual que eu faço é quando nós temos participantes no grupo, próximo nível, e nós oferecemos alguns atendimentos individuais para eles, quando eles fazem lançamento, quando eles alcançam determinadas marcas dentro da mentoria.
aí eles recebem atendimentos individuais para acelerar mais o processo dele. Então, não é que você tem que eliminar completamente os clientes individuais, mas você não ter apenas essa única forma de atender, tá? Que é uma transição que acontece, tá? Por conta, né, se você quiser ter essa transição também, tá? Tem pessoas que amam e nunca quer deixar de ter essa, só quer ter clientes individuais, e aí vai de cada um, né? Mas nessa fase de transição, você pode continuar tendo clientes individualmente, sem a necessidade de ter clientes individualmente. Hoje, por exemplo, se eu no meu negócio chegasse e falasse assim, olha, a partir de amanhã eu parei completamente de atender individualmente. Eu posso fazer isso. Eu posso parar de atender individualmente. Agora, se eu tivesse só a dependência do individual, se eu paro de atender individual, de onde que vem minha fonte de renda? Eu vou ter que arrumar um emprego, vou ter que fazer outra coisa. Né? Isso não é uma coisa que passa na minha cabeça. Né? Mas eu faço individualmente, primeiro, porque eu gosto, e existe um processo rigoroso para que alguém se torne uma pessoa que eu vou mentorar individualmente. Existe todo um processo de aplicação de uma ficha de pré-aplicação, existe uma quantia que ela paga para poder ter uma entrevista, existe um investimento consideravelmente alto para ela poder ter esse acompanhamento. Não são acompanhamentos curtos, são acompanhamentos de período de 6 meses. Por quê? Porque eu não quero disponibilizar o meu tempo para atender uma vez uma pessoa. Eu não vou resolver a vida dela uma vez. Sabe? Eu não estou pensando, por exemplo, em resolver uma questão para alguém, uma questão pontual. Eu não vou disponibilizar o meu tempo e o tempo da minha equipe para poder ter que lidar com isso tudo para vender 1 hora do meu tempo. Não, a gente vai fazer um projeto. A gente vai desenvolver um projeto realmente num período de 6 meses. A gente vai criar uma visão maior para a tua empresa. A gente vai entrar em pontos estratégicos do teu negócio, pensando para o longo prazo, sobre você, sobre as tuas crenças, sobre o que você tem capacidade, o que tem que ser feito, quanto tem que ser feito. Então, a pessoa que muitas das vezes, o profissional que muitas das vezes, ela está oferecendo só um atendimento, uma terapia, uma consultoria, um atendimento de coach, ela não está vendo uma big picture para a pessoa, entendeu? De onde que ela pode chegar no longo prazo, tá? Só que muitas das vezes, esse primeiro atendimento ele pode ser uma porta de entrada para um acompanhamento de mais longo prazo também, tá bom? Então, quando você tem esses clientes mais comprometidos com você, que são clientes, de repente, que eles vão investir mais para estar com você, talvez você consiga diminuir a tua agenda, tá? Outra coisa, quando você tem menos clientes e clientes mais comprometidos te pagando mais, você vai dedicar tempo para construir o teu encanamento. Ou, que a gente já falou antes sobre encanamento, ou entender o seguinte, de que esse encanamento em que você quer construir, você pode começar a alocar períodos de tempo no teu dia a dia para construir esse encanamento. O que é o encanamento? Tá? Encanamento é você ter grupos, encanamento é você ter um curso, um infoproduto que pode ajudar as pessoas, uma comunidade. Então, isso é você construir encanamento. Você produzir mais conteúdos, você construir, por exemplo, funis, você construir automações que vão trazer leads para o teu negócio, que vão trazer mais pessoas interessadas. Isso é encanamento, entendeu? Você aumentar a base de pessoas interessadas, tá? Então, isso é encanamento, né? Outra coisa que é interessante é que quase à medida que você aumenta o encanamento, quase o mesmo tempo que você dedicaria para atender uma pessoa, 2 pessoas, se você constrói encanamento, se você constrói infoprodutos, se você constrói grupos, você pode atender 10, 20, 100 clientes de uma única vez. E se você consegue atender 10, 20, 100 clientes de uma única vez, o que acontece com você? Você multiplica o teu tempo e você multiplica também o teu resultado financeiro. Você pode ter um valor mais baixo que as pessoas pagam pelo teu grupo ou pelo seu curso, pelo seu infoproduto, e por consequência também, você multiplica o quê? O teu faturamento, multiplica o teu resultado. Né? E uma coisa que é fantástica, quando você faz esse encanamento e você vai nessa linha de lançar teu curso, de lançar o teu grupo de acompanhamento, é que quando você faz isso, você ganha autoridade. E quando você ganha autoridade, por consequência, já vem junto, mais pessoas vão estar interessadas no teu individual. Mais pessoas vão querer saber do teu acompanhamento.
mais pessoas vão querer que você acompanhe elas individualmente. E se você tem mais pessoas que te querem individualmente, você pode aumentar o quê? O ticket do teu atendimento, do teu acompanhamento individual. E outra coisa que você pode fazer também é escolher os clientes que você quer ter. E não ter os clientes por emergência, sabe? Cliente por emergência, como assim? Cara, eu tenho que aceitar esse cliente, mesmo eu sentindo que a minha energia não bateu com ele, mesmo sentindo que não tem umas paradas que estão muito boas, eu vou atender esse cliente porque eu preciso da grana. Mesmo esse cliente daqui não sendo o tipo de cliente que eu realmente quero atender, eu vou dar um jeito de vender para ele porque eu preciso fechar com esse cliente. Preciso fechar não porque você quer, mas talvez porque você precisa daquilo. Gente, eu estou falando de experiências reais, experiências que eu vi acontecendo muitas vezes que os nossos mentorados falam, cara, eu não quero mais lidar, por exemplo, com relacionamento, mas a pessoa me procurou para poder falar de relacionamento e eu preciso fechar minhas contas, eu preciso de uma grana e eu vou fechar com ela mesmo não sendo relacionamento mais o caminho que eu quero oferecer. Pô, a pessoa que ela vem me procurar sobre procrastinação e eu não quero mais trabalhar com isso, mas eu preciso da grana, né? Então, se você ganha autoridade e você consegue aumentar também o teu faturamento, mais pessoas vão estar interessadas no individual. E se mais pessoas estão interessadas no individual, você pode aumentar o valor da tua hora-aula ou o valor do teu acompanhamento, da tua consultoria, da tua mentoria, e, por consequência, você escolhe os teus clientes. Você pode demitir cliente, você pode escolher cliente. E olha, vou te falar uma coisa aqui. Talvez seja a nona maravilha do mundo, tá? Porque a sétima maravilha do mundo são os juros compostos, segundo o Warren Buffett, né? Segundo o Albert Einstein, eu concordo. Agora, talvez a nona maravilha do mundo seja você poder escolher os clientes que você quer ter. Porque você escolhe os clientes de acordo com a tua energia, com a sinergia que rolou. Cara, é muito gostoso trabalhar com os clientes que você quer trabalhar, acompanhar as pessoas que você quer acompanhar, sabe? Rola uma química total para que isso aconteça, sabe? E uma outra coisa, né? Se tem clientes chegando para você que são clientes que você não quer trabalhar com eles, e você está trabalhando com eles pelo dinheiro, o que você está reverberando? Que sentimento é esse que está dentro de você que está trazendo esse tipo de cliente? Seu sentimento também cria a realidade. Então, esse sentimento também que você está emanando está trazendo esse tipo de cliente para você. É uma boa reflexão de se fazer, né? Então, se você consegue ter isso, você aumenta o preço da sua hora de atendimento e construindo encanamentos, fazendo teus lançamentos, criando teus infoprodutos, criando o teu curso, lançando teus grupos, você vai aumentar o teu impacto, porque você vai conseguir levar essa mensagem para mais pessoas, você vai aumentar a tua voz para mais pessoas, você vai aumentar o teu faturamento e, dependendo, você vai atender menos clientes individualmente e você vai conseguir ter mais resultados. E aí, você atendendo menos, você consegue ter mais resultados e consegue fazer o quê? O teu negócio como um todo crescer. Sabe? Você consegue fazer mais pessoas te conhecerem, mais pessoas serem impactadas pelo teu trabalho e pelo que você sabe. Que eu acredito que deve ser o quê? O objetivo final do que você faz aqui, né? Como que eu posso ajudar mais pessoas? Como que eu posso levar isso para mais pessoas? Então, eu acredito de verdade que seguindo esses passos que eu estou trazendo aqui para você, você pode não depender apenas de individuais, mas se você quiser ter atendimentos individuais, você pode continuar tendo. Tudo isso que a gente falou fez sentido para você? Caiu fichas aí para você? Qual foi o maior insight que você teve assistindo essa live? Quero ver nos comentários aqui. Qual foi o maior insight que você teve assistindo essa live? Compartilha comigo que eu estou super curioso